Voltamos ao vivo com o programa Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, Viatec Cable. E hoje a gente vai bater um papo, nós vamos conversar com a psicóloga Grazi Torres. A gente hoje vai falar sobre a importância que nós damos a opinião do outro. Às vezes a gente se importa demais com essa opinião. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, o quanto é libertador aprender a lidar com isso, porque é uma coisa humana. Acredito que, em algum momento, qualquer um de nós pode passar por isso, mas, de repente, você está vivendo um momento mais inseguro, e daí a opinião do outro vai passar a ter uma importância muito grande na sua vida. Então, a gente vai bater um papo aqui com a Grazi sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você que está em casa vai curtir com a gente, vai interagir, como a gente sempre fala, nem sempre vai concordar em todos os momentos. Se discordar, manda para a gente debater, discutir e, claro, todos nós crescermos juntos. Isso é o mais importante e é para isso que a gente está aqui, porque, sem dúvida alguma, é isso que agrega no nosso dia a dia. Bom dia, Grazi. Bom dia, Carol. Um pouquinho gripadinha hoje a nossa psicóloga, mas ela veio, está firme e forte. Eu falei, Grazi, você é das minhas. Você não deixa essa gripe, esse frio abater a vontade de levar realmente conhecimento para a galera que está em casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da importância que nós damos ao outro. Claro que em alguns momentos a gente acaba dando um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende muito do momento que a gente está vivendo. E não tem como não falar, a gente observa que isso vai além da vida real, isso entra no mundo virtual também. Hoje em dia, é muito comum as pessoas viverem um momento legal e quererem logo postar, ou seja, o outro precisa ver que eu estou bem, precisa ver que eu estou feliz. Isso pode ser até um processo inconsciente, Grazi? Pode ser sim. Mas é claro que assim, nada a gente pode generalizar, né? Às vezes o fato de você colocar uma foto, um acontecimento, você está também, quando você coloca algo, né? Quando você coloca algo do seu trabalho, você quer mostrar para as pessoas o seu trabalho. Então, eu acho que isso é muito bacana. Quando você coloca foto pessoal, eu também acho muito bacana. Mas não para você ficar o tempo todo querendo esse apoio, essa aceitação do outro, né? O que é muito importante é você fazer as coisas por você. Né? É claro que nós vivemos em sociedade, né? A nossa autoestima ela é constituída pelo olhar dos nossos pais, da nossa mãe, né? Então, o tempo todo, nós estamos recebendo mensagem ao longo da nossa vida. Essas mensagens podem ser positivas e negativas, né? As negativas, o que ocorre com a gente? Baixa autoestima, né? Insegurança, medo de se posicionar, né? Então, eu preciso o tempo todo da opinião do outro, da aceitação do outro, para poder conseguir conquistar alguma coisa. Tipo, eu vou sair, que roupa que eu coloco? Eu quero fazer um curso, mas eu não sei qual. É aquela pessoa que precisa o tempo todo do apoio do outro. Inclusive, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir e o que eu vou ser. Né? Então, isso é muito prejudicial à pessoa. Quando você não se conhece, quando você não se respeita, quando você não se ama, automaticamente você acaba ficando alheio o tempo todo com a opinião do outro. A opinião do outro ganha uma força muito grande. Isso é muito sério. Vivemos em sociedade, queremos ser aceitos, queremos ser amados, né? Mas precisamos também nos amar e nos conhecer. Quando a gente não se conhece, a gente se perde com o convívio com o outro, né? E também tem outras coisas. Nós o tempo todo vamos estar interagindo com o outro. A nossa sociedade está o tempo todo dando opinião de como nós temos que ser, o que nós devemos vestir, o que nós devemos comer, para qual partido nós devemos ser, né, escolher. Então, é muito importante esse autoconhecimento. E tem uma série de fatores, né, que eu acho que são alguns exemplos, que você percebe quando uma pessoa está tendo aquela questão de estar se importando muito com a opinião do outro, né? Como sempre querer agradar todo mundo, né? É um fracasso, né? Porque primeiro que você nunca vai conseguir agradar a todos. E às vezes a pessoa, quando faz isso, esse ponto aí que você falou, ela acaba desagradando ela às vezes dá um sim, mas o coraçãozinho dela ficou acuado porque ela queria dizer não. Isso é ruim. Mas quer tanto ser agradado, quer tanto ser aceito por aquele grupo, por aquela pessoa, que acaba passando dos limites.
né? Então, é prejudicial. É lógico que vivemos em sociedade, nos relacionamos o tempo todo com o outro, e vai ser natural, em alguns momentos, a gente agradar. Mas a gente não pode fazer disso um hábito, principalmente quando o nosso coração está dizendo não, né? A questão é de você não saber dizer não. Também está associado ao fato de você agradar o tempo todo, né? Quando você não sabe o que você quer, você aceita o que vier, né? Então, é muito importante você saber dizer não. Você saber mostrar para o outro. Lógico, você não precisa ser grosseiro, você não precisa desqualificar o outro, você apenas precisa se posicionar, né? Posicionamento, às vezes, a gente acaba falando não. Né? Uma outra coisa que a gente percebe, quando uma pessoa que a gente convive, ela é muito insegura, ela tende a desqualificar você para ela poder subir, para ela poder sobressair. Então, também é um comportamento de uma pessoa insegura. E uma coisa que eu percebo, que os pais devem tomar muito cuidado com as mensagens e a forma como criam seus filhos, né? Isso tem muito a ver. Tudo que a gente passa na nossa vida tem uma conotação muito importante para a gente no futuro, né? Nós somos o conjunto de experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida. Então, aqueles pais que só cobram, que só criticam, que só falam com seus filhos, você não serve para nada, você é burro, tá vendo? Nada você faz direito. Toma muito cuidado. Eu sei que tem horas que a gente fica chateado, que a gente fica irritado, mas isso tudo vai ficar introjetado dentro dele. E aí pode desencadear exatamente isso, de ser uma pessoa insegura, com baixa autoestima e não conseguir se reconhecer na sociedade, né? E acaba não sabendo o que quer e vivendo em grupos. E grupos que podem ser altamente saudáveis e altamente prejudiciais à própria vida deles. Então, toma muito cuidado. É muito importante, sim, o elogio. É muito importante o limite, dizer não. Mas, por favor, não desqualifique seu filho. Valorize ele, né? Até quando você for chamar a atenção, toma cuidado da forma que você vai falar com ele, né? Para ele não entender aquela mensagem de uma forma errada. E isso prejudica a autoestima dele. Sem dúvida. Você tocou num ponto, muitas pessoas falam em relação à insegurança na adolescência, que é um momento onde a criança, que já não é mais tão criança, mas também não chega a ser um adulto, está justamente aprendendo o que ela é, né? Quem ela é, o que ela deseja ser, o que ela busca, quais são os desejos dela para a vida. Então, quando ela começa a construir isso tudo, claro, você falou muito bem a questão da base familiar, o ambiente em que ela vive acaba, de certa forma, influenciando um pouco. Algumas crianças já têm aquela personalidade completamente aflorada, decidida e tudo mais. Até são um pouquinho mais difíceis, de repente, para lidar na infância, mas são mais seguras. Mas essas que são um pouquinho mais inseguras, qual é o segredo, Grazi? Mesmo que os pais tenham essa forma de conduzir, você citou, de ter esse cuidado e tudo mais, qual é o segredo para estimular essa segurança em um adolescente, de repente, que seja um pouco mais inseguro, que tenha receios, ou que queira sempre tomar uma decisão respaldado no que a mãe, ou no que a avó, ou no que o tio, ou no que o pai, aquela pessoa em que ela confia, vá dizer? Claro que isso é positivo também, mas não de forma exagerada, né? Qual é o teu conselho? O que acontece, Carol? Muitas vezes, um adolescente, quando chega nessa fase, onde está nessa dependência total ainda dos pais, ou do grupo que ele convive, ele, com certeza, recebeu essas mensagens lá atrás. Então, por isso que é tão importante os pais observarem o próprio comportamento, né? De como, quais foram as mensagens que passou para o seu filho. Ah, você não sabe fazer nada, arrumou a cama. Ó, você tem como obrigação arrumar a cama. Aí, daqui a pouco, 10 minutos, a mãe vai lá e arruma a cama daquele jeito. Isso você não falou nada, mas o seu ato por si só já falou. E você já desqualificou o seu filho. Então, o que acontece? É lógico que a nossa personalidade ela é formada aos 7 anos, né, até os 7 anos. E o que acontece? Na adolescência é um momento muito complicado,
né, onde muitas pessoas, muitos adolescentes se revoltam um pouco porque os pais deixam de estar naquele lugar de super-heróis e o adolescente começa a ver os defeitos e as fragilidades. E tem uns que já têm uma personalidade forte desde pequenininho. Então, eu sempre sugiro para sempre os pais sentarem e conversarem com esse filho. Quando perceber que está inseguro, incentivá-los. Não, vamos lá, você pode, você é capaz, acredita em você, você merece aquilo ali. Então, se desde pequenininho os pais forem trabalhando com a autoestima dos seus filhos, motivando, elogiando, dizendo o quanto eles têm valor, do quanto eles são importantes, do quanto eles merecem, com certeza na adolescência, por mais que tenha essa personalidade difícil, esse acesso, essa comunicação vai estar aberta. Então, cabe os pais sentarem e conversar. Poxa, o que está acontecendo? É normal na adolescência ficarem com medos, terem fobia social, se sentirem inseguros. Está tudo mudando, né? O corpo mudou, a voz mudou. Claro, a minha hoje mudou porque eu estou gripada, mas a voz mudou. Então, o que acontece? Eles ficam um pouco perdidos. Meu Deus, e agora, né? Eu não sou mais criança, eu não sou mais um adulto, e acabam se perdendo. Então, é muito importante o pai estar ali para incentivar, mas deixar, no final, eles terem a opinião deles. Sim. Né? Você citou essa questão da adolescência, que vai mudando tudo. E eu acho que todo mundo passa por essa etapa. Acho que se a gente olhar para trás, vai lembrar aí da nossa adolescência, a gente tem um momento do feio, que a gente se sente feio. As meninas, quando começa a crescer o seio e tudo mais, a gente fica numa situação assim constrangedora, porque ainda não tem, mas também tem. Quer dizer, é uma coisa, um meio termo. Aí, às vezes, a amiguinha tem um pouquinho mais e ela fica, ai, mas eu ainda... Então, assim, aquela coisa também de observar o colega, de como ele está, os meninos com a voz, alguns meninos demoram a engrossar a voz, outros já engrossam a voz muito cedo. Às vezes, até desde pequenininho, o garotinho já tem a voz um pouquinho mais forte. Então, quer dizer, isso tudo também pode gerar uma certa insegurança, né, Grazi? Sim, gera sim. Gera a questão totalmente. De peso, às vezes emagrece, engorda. Né, do emagrecer, do engordar, a mudança do corpo. E não adianta, o outro é o nosso espelho. Né? E nós vamos nos comparar o tempo todo. E quando a gente se sente diferente, quando a gente se sente feio, automaticamente nós vamos ficar mais inseguros, vamos ter mais baixa autoestima. E aí a opinião do outro vai valer muito. Por isso que é muito importante, pequenininho, você ter isso muito bem dentro de você. Não importa as transformações que você vai ter ao longo da sua vida. O importante é você se amar, você se gostar. E quando você o tempo todo quer ser o que o outro deseja, você está perdendo a sua essência. E aí é muito perigoso. Porque o que faz você ser diferente é a sua individualidade, é o seu valor, né? Todos nós somos merecedores de tudo que nós desejamos. Mas, para isso, a gente precisa saber o que quer, o que deseja, onde quer chegar. Eu percebo também quando uma pessoa quer mudar o ramo de trabalho, de estudo. Como tem pessoas que estão ali do lado, incentivando, vai, você pode, você é capaz, isso mesmo. E como tem outro que, aquilo ali não vai dar certo. Né? Toma muito cuidado com a opinião do outro. Nem sempre quem está ao seu lado é seu amigo. Nem sempre quem está ao seu lado quer te ver crescer, quer te ver bem. Às vezes ele é tão inseguro que ele precisa te desqualificar, te tirar do teu caminho para ele poder sobressair. Não é verdade? Às vezes isso é feito até de forma inconsciente, né, Grazi? Às vezes a pessoa ela não está fazendo isso assim propositalmente ou com maldade. Às vezes ela faz isso porque ela não consegue. E por que aí no inconsciente dela ela pensa, por que se eu não consigo, o outro vai conseguir? Então ela acaba te boicotando. Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa, ou um curso que é distante, aí você vai ter um certo trabalho de ter que ir, se deslocar, um gasto, enfim. Ou, de repente, uma viagem, e aí chega aquela pessoa, às vezes uma pessoa até da sua família. Isso é muito comum, as pessoas às vezes criticam isso. Falam, poxa, mas minha mãe, ou a minha tia, ou a minha avó falou que eu não vou conseguir, que isso não é para mim, que isso é besteira. Quantas vezes alguém fala isso pra gente, que é besteira, e é o sonho da sua vida, e é o que você quer, e você vai ser feliz com aquilo. Então, é como você falou, esse termômetro aí é importante. Sim,
é importante esse termômetro e todas as críticas, todas as opiniões, é importante a gente avaliar, é importante a gente refletir. Às vezes a opinião do outro é válida. E aí a gente tem muitas pessoas que são muito egoístas, né? Que são muito orgulhosas. Não, deu essa opinião, é até boa, mas eu não posso dar meu braço a torcer. Não, pode sim, por que não pode? Né? Às vezes a opinião do outro é super válida. E aí vale você mudar, vale você ampliar a sua visão de mundo, né? E procurar buscar. É lógico, quando ocorre isso, de você ir para uma outra cidade, fazer um outro curso, ocorre o medo, né? E a família tem esse medo, né? Poxa, mas você está tão bem estabilizado, por que você vai buscar uma outra área? Por que você vai fazer um curso tão longe? É normal existir esse medo, mas ali você tem que avaliar aquele medo. Até que ponto é um medo real, ou é um medo irreal, ou é um medo que você adquiriu através da sua família, dos seus pais. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado. Mas é importante você nunca perder o foco da sua vida. Quando a gente se conhece, quando nós temos o autoconhecimento, uma autoestima, a gente não deixa ser influenciado pelo outro, né? A opinião do outro é importante. Nós queremos ser amados, nós queremos ser aceitos, nós convivemos em sociedade, isso é fundamental, né? A gente tem esse convívio, mas é muito importante a gente não deixar o nosso valor, nem a nossa essência se perder por só querer satisfazer o desejo do outro, né? E às vezes bate aquele vazio, a pessoa às vezes fica sozinha, bate aquela coisa, mas o que eu estou fazendo? O que eu estou realmente tendo de retorno para mim? Porque isso é muito importante. Também tem uma situação comum que a gente vê em jovens. Às vezes o pai ou a mãe queria muito uma profissão, ou tem aquela profissão, e ele quer que aquilo seja hereditário, ele quer que aquele desejo passe para o filho. Pode acontecer, a gente conhece aí várias situações de várias gerações repetirem a profissão. Isso é bacana, essa admiração acaba gerando uma paixão. Porém, tem alguns casos que é somente para agradar ou a mãe, ou o pai, ou aquele desejo frustrado. Então, até a gente, enquanto pai, enquanto mãe, precisa prestar atenção para não cometer esse engano. Até por amor, porque ninguém faz isso, como a gente estava falando aqui, ninguém faz isso de forma consciente, desejando aquilo. Mas, de repente, achando que aquilo é o melhor. Mas, para o filho que tem outra personalidade, outros sonhos e outro destino, outra missão de vida, de repente, não é aquele o caminho, né, Grazi? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado para observar as aptidões dos filhos, né? Às vezes você tem uma área onde você já tem uma empresa, já tem tudo montado para o seu filho ser o seu seguidor, né? Para ele estar ali, e às vezes não é o perfil dele. E ele vai fazer para te agradar, ele vai fazer para ver você feliz, e isso não é legal, né? Com certeza é bom quando existe essa continuidade, mas quando existe uma continuidade, quando é uma aptidão sua, quando é um desejo seu, né? E não quando é desejo do outro. Então, é importante os pais também observarem isso, darem apoio, né, na carreira do filho, no que ele deseja, né? Porque é muito importante a gente construir essas coisas desde pequeno. O que ele gosta, quem ele é, quais são os desejos, o que motiva ele. Porque senão ele vai chegar ao longo da vida e, às vezes, até mesmo no próprio consultório, eu pergunto, tá, mas qual o seu desejo? O que você quer para a sua vida? Quem é você? E a maioria das pessoas não sabem responder, porque às vezes vivem a vida inteira para agradar o outro. Isso às vezes ocorre muito com as mães, né? As mães estão sempre se doando para os filhos, para a família, sempre o desejo do outro, sempre para agradar o outro, para dar o melhor do outro, e elas acabam se esquecendo delas mesmas. Tem mulheres que acabam, depois que os filhos crescem, né, Grazi, conseguindo retomar, e aí procuram um auxílio de uma terapia e falam, pô, espera aí, tem alguma coisa errada comigo. E aí na terapia acabam descobrindo isso, que de repente ela não conseguiu dar esse espaço para ela mesma. Sim, e elas acabam só conseguindo fazer isso, Carol, que eu observo, quando os filhos crescem, né? Mas é muito importante a mãe, né, a mulher, ela não deixar o sonho dela morrer. Ela pode ser uma excelente mãe sendo feliz,
né, realizando seus desejos, realizando a sua vida, né, a gente precisa ter motivação na nossa vida. A gente precisa saber o nosso valor, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se achar merecedor para conquistar tudo aquilo que a gente deseja. E quando a gente se perde no desejo do outro, a gente não sabe mais quem nós somos. E aí tudo fica muito difícil. Por isso que vem tantas doenças, né, como a depressão, a ansiedade, né, tá ganhando cada vez mais pessoas, né, estão infelizmente adoecendo, né, quando a gente não realiza aquilo que a gente gosta, quando a gente não se acha capaz, a gente adoece, causa dor. Né? Então, é muito importante esse olhar para dentro. Né? Sempre quando estiver num momento de decisão, lógico, busca ajuda, né? Converse com seus familiares, mas olha para dentro de você. Né? Nunca deixe morrer quem você é, o que você quer, o que você gosta de fazer, quais são os seus valores, porque é isso que vai te impulsionar na tua vida. Nós precisamos dessa pulsão de vida. Né? Quando a gente deixa de sonhar, de acreditar, a gente deixa de viver. Sem dúvida. É isso, gente. Hoje aqui, muitas dicas relacionadas a esse momento que eu acredito que todos nós vamos passar ou já passamos, que é um momento de insegurança em alguma situação da nossa vida, seja na adolescência, seja na infância ou seja na idade adulta, a gente vai viver um momento assim e que nesse momento, como a Grazi falou, que a gente busque o nosso autoconhecimento, que a gente busque realmente quais são os nossos desejos, os nossos valores, aquilo que a gente acredita e siga firme, com muita disposição, porque isso é o mais importante. E se errar, não tem problema. Recomeça. A gente não pode ter medo de errar. Exatamente. Né? Eu acho que o medo de errar faz com que a gente, às vezes, nem tente. Né, exatamente. Né? Eu costumo dizer que quem tenta não faz. Então, vamos errando, mas vamos fazendo. Todos os dias nós erramos em algum aspecto. Mas a gente não pode parar porque errou. A gente não pode desanimar e nem nos colocarmos para baixo porque erramos. Né? Precisamos cuidar da gente, sempre acreditar em nós, acreditar nos nossos sonhos, acreditar que somos capazes, sim, podemos mudar a nossa história de vida. Depende da gente. Então, vamos começar hoje. Né? Vamos fazer uma cartinha, né? Vamos colocar ali quais são os nossos objetivos de vida, o que a gente deseja, quais são os nossos sonhos, e vamos lutar, vamos acreditar, porque nós somos capazes de vencer. E se vier alguém dizer para você que você não pode, que você é capaz, vira essa página e vai lá e luta. Né? Claro, a opinião do outro é importante. Através da opinião do outro, a gente cresce. Então, é muito importante avaliar sempre quando vier alguma opinião contrária à nossa. Mas a gente nunca deve deixar de sonhar, de acreditar na gente. Isso que faz a gente viver e seguir adiante. Mesmo errando, não tenha medo de errar. Né? Siga sempre em frente. É isso, gente. Queria te agradecer, Grazi, mais uma vez aqui com a gente. Queria que você deixasse o contato pro pessoal que está em casa. Obrigada, Carol. Bom, é sempre um prazer estar aqui, né? Eu gosto muito de estar aqui, né? Sempre levando um pouquinho de uma mensagem para as pessoas que estão em casa. Eu acho que sempre ajuda, né? A ampliar a visão das pessoas. Sem dúvida. E elas não se desesperarem, né? Tudo tem solução. Basta elas acreditarem nelas, terem autoconhecimento, né? Então, eu atendo na Clínica Vitale. O telefone é 2235-5204. E vocês podem também me encontrar nas redes sociais, que é no YouTube, psicóloga Graziele Chevron Torres, Facebook Graziele C. Torres e Instagram, psicóloga Graziele. Show de bola. E agora a gente vai rapidinho para os nossos comerciais e já a gente volta. Não sai daí, não. Na Fisiocipre você encontra uma equipe multidisciplinar. Tratamentos estéticos, fisioterapia clínica, osteopatia,